Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. A estrada. Era quase meia-noite quando Lucas, Mariana, Rafael e Beatriz decidiram cortar caminho por uma estrada rural. Voltavam de um festival em uma cidade vizinha, rindo, cansados e com pressa de chegar em casa. O GPS marcava um trajeto mais rápido, mas a estrada era mal iluminada e cercada por árvores retorcidas que se curvavam sobre o asfalto, como se quisessem impedir a passagem. O rádio falhava, a bateria dos celulares estava quase acabando e a chuva fina deixava o para-brisa embaçado. A cada curva, o silêncio aumentava. Não havia casas, nem placas, nem sinais de vida. Apenas aquela estrada estreita e interminável. Foi então que avistaram luzes à frente. Um pequeno conjunto de postes iluminava o que parecia ser uma pracinha. Ao redor, casas antigas de madeira descascada e janelas estreitas. No centro, uma feira noturna estava em andamento, com barracas coloridas e moradores caminhando tranquilamente, como se fosse um lugar normal. Aliviados, eles estacionaram e saíram para pedir informações. Assim que pisaram na praça, sentiram algo estranho. O ar era pesado, como se a cidade tivesse parado no tempo. As pessoas os olhavam com curiosidade, mas também com uma espécie de expectativa silenciosa. Todos sorriam demais, mas os olhos não acompanhavam o sorriso. Um senhor simpático, usando chapéu e suspensórios, aproximou-se. Estrangeiros? Bem-vindos à Santa Esperança. Não temos muitos visitantes por aqui. Lucas agradeceu e explicou que estavam apenas de passagem, procurando a saída para a rodovia principal. O homem riu baixo, como quem escuta uma piada. Ah, meus jovens, aqui ninguém está de passagem. Mariana franziu a testa. Como assim? O homem apenas se afastou, acenando calmamente, deixando-os confusos. Enquanto caminhavam pela feira, perceberam que tudo parecia antigo. As roupas, os objetos, até o dinheiro que circulava nas barracas. Um vendedor ofereceu maçãs vermelhas, brilhantes, mas Beatriz notou que estavam ocas por dentro, como se fossem de cera. Crianças corriam em círculos, cantando uma cantiga que nenhum deles reconheceu. A sensação de estranhamento aumentava a cada minuto. Decidiram voltar ao carro e sair dali o quanto antes. Lucas dirigiu pela estrada principal, mas após alguns minutos, passaram novamente pela mesma praça. Pensaram ter errado o caminho, então escolheram outra rua. O resultado foi o mesmo. Depois de meia hora, voltaram para o mesmo ponto de entrada. Rafael, já nervoso, bateu no volante. Isso não é possível. Estamos rodando em círculos. Resolveram tentar de novo, dirigindo em linha reta sem fazer curvas. Porém, mais uma vez, retornaram ao mesmo lugar. A cidade parecia brincar com eles, prendendo-os em um ciclo interminável. Os moradores observavam de longe, imóveis, como se já soubessem o que aconteceria. Cansados e assustados, os amigos decidiram procurar ajuda. Encontraram uma senhora sentada em uma cadeira de balanço na varanda de uma casa. Seus olhos eram opacos, como vidro fosco. Ela falou sem ser perguntada. Vocês não são os primeiros. Todos chegam achando que vão embora, mas a cidade não deixa. Como assim, não deixa? Perguntou Mariana com a voz trêmula. A mulher sorriu, revelando dentes quebrados. Há muito tempo, Santa Esperança foi esquecida pelo mundo. Para não desaparecer de vez, ela precisa de novos moradores. Todos que entram, ficam. Um silêncio sufocante caiu sobre eles. E se recusarmos? Perguntou Rafael.
A mulher inclinou a cabeça quase divertida. A cidade sempre cobra o que é dela. Naquela noite tentaram se trancar dentro do carro, mas o sono veio pesado, irresistível, como se o ar estivesse envenenado. Sonharam com vozes sussurrando, chamando seus nomes. Sonharam com a cidade, erguendo muros invisíveis ao redor deles. Ao amanhecer, perceberam que Beatriz havia sumido. Desesperados, procuraram por todos os cantos até encontrá-la na praça, sentada entre os moradores, com o mesmo sorriso vazio no rosto. Ela olhou para os amigos, mas seus olhos já não eram dela. Fiquem, é mais fácil assim. Lucas tentou arrastá-la para fora, mas mãos surgiram de todos os lados, segurando-o com força sobre-humana. Os moradores já não pareciam totalmente humanos. Suas sombras se moviam em direções contrárias, seus rostos mudavam de forma e seus olhos refletiam apenas escuridão. Mariana e Rafael conseguiram correr até o carro com Lucas, mas quando ligaram a ignição, o painel mostrava apenas uma mensagem em vermelho. Bem-vindos à Santa Esperança. O motor não respondia. Pela janela, viram os moradores cercando o carro em silêncio, cada vez mais próximos. O som da feira voltou, mas agora em uma melodia distorcida como uma caixa de música quebrada. A última coisa que viram antes de a escuridão engolir tudo foi Beatriz, em meio à multidão, repetindo com a voz deformada: "Aqui ninguém vai embora, nunca mais." E então, a cidade os engoliu. Santa Esperança ganhou 3 novos moradores. Fim ou começo? Dizem que, se você dirigir por estradas rurais tarde da noite, pode encontrar luzes no meio do nada e uma feira acolhedora. Mas cuidado, se entrar, talvez você nunca mais saia. A Casa das Vozes Clara nunca teve uma relação próxima com sua família. Cresceu em colégios internos, mudando de cidade a cada pouco tempo, sempre ouvindo histórias fragmentadas sobre sua tia-avó Isadora, a mulher excêntrica que morava sozinha em uma mansão no interior. Quando recebeu a notícia da morte dela, não sentiu tristeza, apenas curiosidade. O advogado explicou que Isadora havia deixado toda a propriedade para ela. Clara hesitou em aceitar. O imóvel era antigo, construído no final do século XIX e carregava uma reputação sombria na pequena cidade onde se localizava. Os moradores comentavam em sussurros que a casa não gostava de ficar vazia. Quando Clara finalmente chegou, encontrou uma construção decadente, mas de presença imponente. Janelas altas, vitrais quebrados, muros cobertos de era. Ao atravessar a porta de madeira pesada, sentiu um arrepio percorrer-lhe a nuca. Era como se estivesse sendo observada desde o primeiro passo. Na sala principal, fotografias antigas pendiam das paredes. Adultos de semblante rígido e, em quase todas, crianças. Muitas crianças. Clara não reconhecia nenhuma delas. A primeira noite foi marcada pelo som da chuva batendo nas janelas e pelo ranger constante do madeiramento. Clara se acomodou em um dos quartos do andar superior, tentando se convencer de que os ruídos eram normais em casas antigas. Mas às 2 da manhã, acordou de sobressalto. Jurava ter ouvido alguém a chamando pelo nome. Um sussurro suave, vindo de dentro da parede. Sentou-se na cama, respirando fundo, e a voz se repetiu, mais próxima. Você voltou. O coração disparou. Clara acendeu a luz, mas não havia ninguém. Apenas o eco da casa respirando ao redor dela. Nos dias seguintes, Clara começou a explorar o imóvel. A biblioteca estava abarrotada de livros de ocultismo, demonologia e espiritualismo. Em meio a eles, encontrou cadernos de capa gasta, escritos por Isadora. Os diários falavam de crianças que não encontram descanso e de uma força que mantém a casa viva.
Um trecho específico gelou o sangue de Clara. Eles pedem para sair, mas eu não posso. Se as paredes se abrirem, todos nós seremos engolidos. A casa precisa deles. A casa sempre precisou. As anotações terminavam abruptamente com linhas tremidas, como se a tia-avó tivesse parado de escrever no meio de um ataque de pânico. Explorando o segundo andar, Clara encontrou um armário pesado encostado na parede. Com esforço, empurrou-o e descobriu uma porta oculta. Atrás dela, um quarto estreito, sem janelas. O ambiente estava impregnado de mofo e poeira, mas também havia marcas recentes, unhas arranhando o piso, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente. Nas paredes, frases escritas em algo escuro demais para ser tinta. Ainda estamos aqui. Naquela noite, ao deitar-se, Clara ouviu risadas infantis vindo do teto. Quando ergueu os olhos, jurou ver pequenas mãos marcando o forro, como se algo se arrastasse dentro dele. Intrigada, Clara foi até a prefeitura da cidade e consultou os registros antigos. Descobriu que a mansão já havia pertencido a várias famílias e em todas elas ocorrera o mesmo padrão. Crianças desapareciam sem deixar rastros. Os casos nunca eram solucionados. Mais perturbador ainda era a descoberta de que a tia-avó Isadora nunca tivera filhos, mas era frequentemente vista acompanhada de meninos e meninas que ninguém da cidade reconhecia. Clara voltou para casa tomada por uma sensação de náusea. Não conseguia mais olhar as fotografias nas paredes sem perceber que os rostos das crianças pareciam observá-la diretamente, com olhos fixos, quase suplicantes. A cada noite, os sussurros se intensificavam. De um simples chamado, passaram a formar frases completas. Está escuro aqui. Por favor, nos deixe sair. Ela nos trancou. Clara tapava os ouvidos, mas as vozes ecoavam dentro de sua mente. As sombras nos cantos dos corredores agora tinham forma. Vultos de crianças paradas, imóveis, olhando-a com olhos fundos. Uma madrugada, ao olhar no espelho do banheiro, viu não o próprio reflexo, mas o de uma menina pálida, com os cabelos colados ao rosto sussurrando: ajude-nos. O espelho se estilhaçou sozinho. Determinada a descobrir a verdade, Clara voltou ao quarto secreto. Desta vez, vasculhou cada canto até encontrar, sob as tábuas soltas do piso, um círculo ritualístico desenhado com símbolos estranhos. No centro, uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, havia dentes de criança, pequenos e amarelados pelo tempo. As vozes ecoaram em uníssono, rindo. As paredes pulsaram como se respirassem, e uma frase clara surgiu no meio do caos. Agora é a sua vez. A casa parecia viva, distorcida. Os corredores mudavam de lugar, portas apareciam onde antes havia paredes. Clara corria em círculos, mas sempre voltava ao mesmo quarto secreto. As vozes não pediam mais ajuda, ordenavam, exigiam, chamavam-na pelo nome repetidas vezes. Em um dos cadernos de Isadora, encontrou uma última anotação. A cada geração, a casa escolhe alguém para continuar o ciclo. Eu resisti enquanto pude, mas agora ela escolheu Clara. Clara deixou o diário cair, sentindo o sangue gelar. Na noite seguinte, todas as luzes se apagaram. A única claridade vinha da lanterna em sua mão trêmula. Ao fundo do corredor, algo se movia. Não era humano. Alto, esguio, com membros alongados demais e olhos que refletiam a luz como vidro quebrado. Não caminhava, deslizava pelo chão e a cada movimento emitia um estalo, como ossos se partindo. Clara tentou correr, mas o espaço se dobrava ao redor dela. As portas mudavam de lugar, os cômodos se repetiam. Estava presa no labirinto da própria casa. A criatura se aproximou e, em sua presença, todas as vozes infantis silenciaram.
Então, em um idioma que Clara não compreendia, mas cuja intenção era clara, sussurrou: "Você será a nova guardiã." Clara não lembra como escapou. Apenas acordou dias depois do lado de fora da casa, com roupas rasgadas e marcas profundas nos braços, como se garras a tivessem segurado. Ao seu lado havia uma pasta com documentos antigos, mas todas as páginas estavam em branco. Desde então, Clara recebe ligações de números desconhecidos. Quando atende, ouve apenas a respiração das crianças. Às vezes, uma delas sussurra seu nome. Outras apenas ri. E quando Clara fecha os olhos para dormir, sonha com a casa. Mas nos sonhos, ela não está mais do lado de fora. Está dentro. E desta vez, do outro lado da parede, quem sussurra não são as crianças. É ela. A mansão permanece de pé, silenciosa, à espera. Os moradores da cidade afirmam ver uma mulher jovem acenando da janela principal. Mas quando alguém se aproxima, não há ninguém. Na parede do quarto secreto, um novo nome foi adicionado em letras vermelhas: Clara. E quem passa pela rua garante ouvir vozes infantis chamando suavemente, convidando: "Entre e brinque com a gente." A casa nunca fica vazia. Ela apenas espera alguém para brincar. Espero que tenha gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Durma bem, se puder.